Deputado André Correia. Senhores deputados, agora o secretário aguarda um pouco. Eu queria chamar a atenção, ouvi com atenção aqui os oradores que me antecederam, mas deixar claro, em primeiro lugar, que o governo entende que precisa se avançar permanentemente na política de valorização salarial, sobretudo na área de educação. E sem nenhum, deputada Janira, deputado Marcelo, e sem nenhum ufanismo, mas trazendo a realidade, esse é o governo dos últimos 30 anos que mais valoriza a educação. E os números falam por si só. Os números falam por si só. Eu começo dizendo da valorização real desde janeiro de 2007, quando o governador Sérgio Cabral, com essa matéria aqui, nós estamos completando 98%. Isso é matemática, não, é a matemática fria, deputado. 98%. Olha, a presidência só vai solicitar, a presidência permitiu a entrada, depois que o orador se pronunciar, se manifeste, mas tem um orador na tribuna, ok? Senão a presidência vai tomar as providências que achar necessárias para garantir os trabalhos. 98% desde janeiro é o aumento acumulado, valor nominal aos professores. É pouco ainda um professor de início de carreira, 40 horas, ganhar em torno de R$ 2.600? É pouco. Porque eu quero dizer aqui, é pouco, mas o fato concreto é que houve um aumento de 98% para uma inflação de 40%. Há anos e anos havia perda salarial. E esse é o primeiro governo que pode dizer aqui que fez aumento real dos salários. Mais do que isso, antes desse governo, os contratos eram de cooperativas, eram contratos precarizados, e esse governo instituiu e não fez mais que a sua obrigação a prática do concurso público, e cerca de 40 mil professores ingressaram no governo Sérgio Cabral para o concurso público, mais do que todos os últimos 5 governos juntos. Além disso, senhor presidente, senhores deputados, uma demanda antiga dos profissionais de apoio que tinham por anos e anos o seu plano de cargo de salários congelados, e foi esse governo que descongelou esse plano de cargos e salários. Mais uma vez, senhor presidente e senhores deputados, esse governo tinha um compromisso de incorporar a gratificação da nova escola até 2015. Esse governo antecipou, deputada Janira, deputado Marcelo, e já incorporou antecipadamente toda a gratificação da nova escola. Pasmem, senhores deputados, até o governo Sérgio Cabral, os professores não tinham direito a vale transporte, e foi esse governo que concedeu o vale transporte. Pasmem, senhores deputados, quando o governo Sérgio Cabral assumiu, existiam 42 mil pedidos de reenquadramento para valorizar aqueles professores que tinham curso superior, que tinham mestrado e que, apesar do seu direito, não tinham no seu contra-cheque esses benefícios. Pois bem, hoje, esse valor foi zerado, ou seja, todos os enquadramentos estão sendo pagos. Senhores deputados, acabou-se a política, olha só, dos abanos. Aí depois, eu atendi a um pedido do deputado. Eu vou garantir a sessão. Nós vamos ter uma votação. Certamente, aqueles que não sabem se comportar
num espaço democrático, não terão desta presidência autorização novamente. Entendeu? Falando sério. Não, depois do orador falar, garantir a palavra do orador é uma obrigação. O orador está aqui eleito, ninguém está aqui de favor. Todos estão aqui eleitos pelo povo, têm o direito de usar a palavra. A presidência garante o direito da manifestação após garantir o direito da palavra. Senhor presidente, aliás, eu estou aqui no meu 5º mandato e entendo completamente, faz parte do processo democrático, vaia, aplauso. Não foi a primeira nem a última vez que recebi aplauso ou vaia. Mas a questão é a seguinte, o que é importante, e eu respeito muito as pessoas que se organizam, as pessoas que militam, as pessoas que cumprem o seu papel. Esse é o papel do sindicato, esse é o papel das corporações, isso faz parte do processo democrático. Mas os números, eles mostram isso. E nós não podemos deixar de colocar com clareza esses números, fazer esse debate aonde tiver que ser feito esse debate e dizer, senhor presidente, que nós temos clareza que é preciso avançar. E eu entendo quando os sindicatos, deputado Dionísio Lins, deputado Brazão, quando os sindicatos colocam o salário dos professores para 16 horas de trabalho. É muito pouco, 16 horas de trabalho, nós estamos indo para R$ 1.100, mas nós estamos falando de 16 horas de trabalho. O trabalhador brasileiro tem uma carga horária semanal de 44 horas semanais. Por isso que eu gosto de fazer uma equivalência horária. Se eu estivesse aqui fazendo o debate no campo dos sindicatos, eu ia trazer o debate para as 16 horas. Mas o trabalhador normal, brasileiro, trabalha 44 horas. E o salário de um professor, aliás, outra demanda que o governo Sérgio Cabral atendeu, porque os professores de 40 horas não eram incluídos no plano de cargos e salários, e foram no governo Sérgio Cabral. Enfim, então todas essas conquistas me fazem dizer aqui, com muita tranquilidade, sem nenhum problema do contraditório do debate, dizer que foi esse governo, o governo nos últimos 20, 30 anos, que mais avançou na valorização da educação. E os resultados começam a aparecer. Eu sou daqueles que defendo com muita clareza a meritocracia. Não é justo que um professor, que um médico, que qualquer servidor público que compareça ao trabalho, que seja assíduo, que seja comprometido, chegue no final do mês, deputado Dionísio, e ganhe mesmo salário daquele servidor público que falta, que não comparece. Nós precisamos sim valorizar, porque não é justo chegar no final do mês e tratar de forma igual os desiguais. Esse é o princípio da meritocracia, e quando se implanta isso na gestão, não significa privatizar a educação pública. Os resultados começam a aparecer. O Rio de Janeiro foi o estado que mais cresceu na avaliação do indicador de educação no IDEB, saindo do 26º para o 15º lugar. E se Deus quiser, com muito trabalho, com muita dedicação, continuando a valorizar os professores que precisam avançar muito mais, nós vamos chegar entre os 5, porque outra coisa que está comprovada, e é preciso ficar claro, não há uma correlação direta entre o salário e o desempenho. Deputada Rosângela, no Rio Grande do Sul, deputado Brazão, no governo do governador Tarso Genro, do PT, é um dos mais baixos salários dos professores. O Rio de Janeiro hoje tem a 3ª maior hora-aula do país. É pouco, mas é a 3ª maior hora-aula do país. Nós estamos muito acima do piso nacional. O Rio Grande do Sul, que tem uma hora-aula muito abaixo da nossa, tem um indicador de educação maior que o nosso. Isso não significa
que nós não teremos que continuar perseguindo e que depender desse líder, que depender do governador Sérgio Cabral, nós vamos continuar buscando essa valorização. Mas deixar claro que nos últimos 30 anos, deputado Paulo Melo, foi o primeiro governo que evitou a perda real de salário. Hoje, os profissionais da educação tiveram ganhos reais de salário para uma inflação de 40% no governo Sérgio Cabral. Tiveram um aumento de 98%. Vamos continuar perseguindo isso, sem nenhum receio de patrulhamento, fazendo um bom debate, o debate respeitoso, o debate sério, o debate sem aceitar patrulhamento, o debate que os números mostram. 40 mil professores entraram para o concurso público. Acabou aquela história de cooperativa que não pagava direitos trabalhistas. Acabou o descongelamento do plano de cargos. Chegou o auxílio transporte e várias outras questões. Portanto, pasmem, antes do governo Sérgio Cabral não havia isso. Senhor presidente, aberto ao debate, já dizia Raul Seixas, e esse aqui, deputado de 5 mandatos, não tem nenhum problema de ser convencido, não tem nenhum problema de avançar no debate, porque já dizia Raul Seixas, é preferível ter, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Um abraço fraterno, saudações democráticas e vamos ao debate. Próximo orador inscrito ao nobre deputado Marcelo Freixo.